Swaggart descreve o único sacrifício que Deus pode aceitar na emocionante conclusão de Fogo Estranho. Vamos então nos unir aos milhares que já se encontram no Centro Cívico de Filadélfia, na Pensilvânia, para a reunião de hoje. Na semana passada, na primeira parte de Fogo Estranho, Jimmy Swaggart examinou um exemplo do Velho Testamento sobre o poder de Deus e o único sacrifício que ele pode aceitar. Na parte chamada de Pentateuco, no livro de Levíticos, escrito por Moisés, há uns 3.500 anos atrás, Levítico, capítulo 10, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Quero ler de novo a frase, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Quero usar como tema hoje, do versículo 1, duas palavras: fogo estranho. E agora, a emocionante conclusão de Fogo Estranho. O único poder que Deus reconhece é o poder do Espírito Santo, enquanto que o único poder que é reconhecido hoje pela maioria dos crentes, é triste dizer, é o poder do homem. Deus faz a sua obra pela operação do Espírito, enquanto que líderes cristãos tentam realizar a deles pelo poder do intelecto e do treinamento. Uma personalidade brilhante tomou o lugar da inspiração divina. Mas só aquilo que é feito através do poder do Espírito Eterno é que vai permanecer. Nossos métodos mudaram. Houve um tempo em que o pregador se prostrava diante de Deus com lágrimas rolando pelo rosto, e ele chorava e implorava a Deus que o enchesse com o Espírito Santo e lhe desse a mensagem do alto para que ele alcançasse as pessoas. Mas hoje marcamos hora para aconselhamentos. E o pobre pastor fica em seu escritório por horas e horas a fio, enquanto pessoas e mais pessoas derramam sobre ele todo o lixo de sua mente. E isso tem causado a queda de pastores mais do que qualquer outra coisa. Estão ouvindo? Pode colocar os títulos junto com o seu nome, dizer que é um psicólogo, estabelecer o seu consultório e tomar o lugar do Espírito Santo, mas amigo, você é um substituto muito fraco. Está dizendo que as pessoas não precisam de aconselhamento. Nós nos acostumamos tanto com isso, estamos tão condicionados, que é o primeiro sinal de problema. Vamos em busca do pastor na igreja e ficamos falando sobre o problema por horas. Não funciona. Se você pregar esta palavra sobre o poder do Espírito Santo, não há um problema na congregação que a palavra não possa resolver. Prega com poder, prega com unção, prega com unção santa, prega até que atinja os corações dos homens e mulheres que estão ouvindo. Pregue até que os diabos tremam, o inferno trema e o pecado se vá e o escravo seja liberto, porque essa palavra ainda liberta o cativo.
Agora quero falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Você disse, pensei que você estava falando sobre o Espírito Santo. Sim, mas recém comecei. A santificação vem pelo Espírito Santo. Santidade, santidade. Eu não quero nada disso. Se obtiver santidade, vou ter que parar com o meu joguinho, ou a loteria esportiva. Vou ter que parar de assistir a minha querida novela. Agora não vou poder mais ir ao cinema ver o Rambo. Tem uma surpresa para você, igreja. Você não obtém santidade. É dada de graça através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Éramos sujos, depravados e perdidos, mas Ele nos salvou com seu precioso sangue e nos santificou para estarmos na presença de Deus. Tenho algo para ajudá-los. Em Atos 15, 29, não precisam procurar, está lá. O capítulo 15 de Atos registra o primeiro concílio de Jerusalém. Pedro estava lá, João também, o grande Paulo estava lá. A única vez registrada na história bíblica que esses três gigantes estiveram juntos. Talvez se reuniram outras vezes, mas essa é a única registrada. Pedro, João, Paulo. Todos os demais líderes estavam lá. Quando pronunciamos seus nomes, quase queremos reverenciá-los, mas eles diriam que eram nada. Mas que Deus era tudo neles. Tiago, irmão do Senhor, presidiu o concílio, não Pedro. Tiago, não Pedro. Tiago. Você não sabe do que eu estou falando, mas logo saberá. E depois que oraram e discutiram, Tiago disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a primeira coisa que ele disse, vou mencionar as outras depois, mas a primeira coisa que ele disse foi estranha. Eu lia, mas não entendia isso. Ele disse, diga à igreja Paulo, diga à igreja Pedro, diga à igreja João, diga à igreja André, diga à igreja, se é que André estava lá, diga à igreja. Que não deve comer carne oferecida a ídolos. Mas o que é isso? O que é que isso tem a ver conosco hoje, nessa época esclarecida, culta, refinada? Não tem nada. Sim, tem. Eu vou lhe mostrar. O Espírito Santo explicou perfeitamente. Não tenho tempo para entrar em detalhes, mas quero dizer isso. Ele disse, não como carne oferecida a ídolos, não como nada estrangulado, não como sangue, não cometam fornicação. Na verdade, o Espírito Santo falou sobre a responsabilidade do homem para com o mundo, sua responsabilidade para com seus semelhantes, sua responsabilidade para com Deus e sua responsabilidade para consigo mesmo. Mas o que eu quero trazer à sua atenção é que eles tinham um número enorme de deuses do mundo romano, emprestados da cultura grega. Eram tão maus, sujos, imorais, pervertidos e podres que desafia a descrição. Na cidade de Corinto, dizem que havia milhares de prostitutas, as mulheres mais lindas da terra, e meninos também. E não estou dizendo que se ofereciam nas ruas, eles serviam seus deuses nos templos. E havia templos em cada esquina de Corinto. Eram tão perversos que, quando
uma pessoa se tornava suja, perversa e imoral, ela se tornava um Corinto. Eles cometiam tudo que é ato imoral, e gente de todo o império ia lá para adorar o seu Deus Júpiter, seu Deus Saturno, seu Deus Marte, e milhares de outros, e se envolviam em práticas imorais. Quando ofereciam seus sacrifícios, os touros e cordeiros, eles marcavam a carne com as palavras: oferecido ao Deus Júpiter, oferecido ao Deus Marte, oferecido ao Deus Saturno, e assim por diante. E então a vendiam no mercado, e quando o povo via os pedaços de carne pendurados com aquela marca, era muito especial, porque era uma oferta feita ao Deus Júpiter, ou quem quer que fosse. E eles achavam que quando comiam aquela carne, através daquilo, eles estavam entrando em comunhão com aquele Deus. Na verdade, espíritos demoníacos estavam por trás dessa perversão. Ouçam agora. Você diz: eu não entendo. Eu estou falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Quero dizer uma coisa. Por séculos a igreja se colocou contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo que tudo isso era apenas um desperdício de tempo, um refúgio da perturbadora voz da consciência, um ardil para desviar a atenção da responsabilidade moral. Mas agora a igreja parece ter decidido que, como não conseguiu conquistar o grande Deus da diversão, então por que não unir suas forças com ele e assim então tirar proveito do seu poder? Ouçam. Quando vocês crentes compram um disco de rock e o colocam no toca-discos, vocês estão entrando em comunhão com os espíritos das trevas que estão por trás daquilo. Quando você pega o seu dinheiro e vai a um cinema e senta, eu estava vendo hoje, não vejo um guia de TV há anos, mas havia um no quarto do hotel. Eu o apanhei, olhei para a capa, anunciavam filmes que seriam apresentados, acho, nas estações de TV aqui. E todos os filmes feitos recentemente, desde 1980 em diante, todos, eles apresentavam, cada um deles, nudismo, linguagem suja, violência. Quando você compra uma entrada e entra e senta ali, você está entrando em comunhão com os espíritos demoníacos que estão promovendo essa sujeira que faz mais para destruir a fibra moral de todas as nações do mundo do que qualquer outra coisa. Estão entendendo? Ouviram bem? Quando você senta e toma um copo de vinho, ou então uma cerveja, e você diz: é bom para a minha saúde, e diz: eu não acho que seja errado. Quando você faz isso, você está entrando em comunhão com todos os poderes do inferno que têm promovido os vícios mais destruidores e terríveis que esse mundo já conheceu e o inferno já planejou. Você está literalmente abraçando os demônios do inferno. Ainda não acabei. Quando você entra em uma locadora de filmes, num videoclube, e você paga para levar vídeos para casa dizendo: quero tirar um bom proveito do meu vídeo cassete, e acontece que nesse dia você só tem filmes impróprios ali, e você diz: oh, o que eu faço entre as quatro paredes da minha própria casa
não é da conta de ninguém. Lembre-se disso. Deus habita em você. Deus habita em você. Você não está fora do seu alcance. Ele está com você 24 horas por dia. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E sua mente é o receptáculo das boas coisas de Deus. Avisei que ia perturbá-lo. E vou perturbar ainda mais. Quando você compra entradas para ver o jogo do Corinthians e Santos, eu não preciso ouvir isto, mas sabe, vocês estão aqui porque querem estar e vieram ouvir minha pregação. Você, Jimmy Swaggart, você está se intrometendo demais, hein? Eu quero dizer uma coisa, quero falar sobre comprar carne no mercado. Estou falando sobre comprar carne no mercado, não estou falando sobre jogos ou filmes, falo sobre comprar carne no mercado. E quando você, lembre, quando você se senta para assistir um jogo, e eu não estou criticando, não me importa por que você torce, mas em geral o ambiente está cheio de palavrão e blasfêmia, isso acaba entrando em sua mente e afetando você. Não estou dizendo o que deve fazer, apenas digo, lembre-se, você está em parte abraçando um espírito das trevas. Você diz logo, você vai dizer que eu não posso fazer nada. Não, eu estou dizendo que você pode fazer tudo. Mas também estou tentando levá-lo ao ponto em que você não queira fazer essas coisas. Você terá alvos mais altos e terá suas prioridades. Você terá vislumbrado aquele que é invisível. Ele que significará mais para você do que qualquer outra coisa. Em nossas igrejas, hoje em dia, estamos gradualmente sucumbindo a uma filosofia antissobrenatural. O que quer dizer com isso? O que quer dizer filosofia antissobrenatural? É que estamos substituindo o que é sobrenatural por diversão e métodos. Substituímos por nosso fogo estranho diante de Deus. Uma igreja cristã sem o poder do Espírito Santo, sem a operação dos dons do Espírito, é uma imitação. Deus não levantou os movimentos cristãos para serem como os outros demais. Ele nos levantou para que o poder do Espírito Santo possa fluir desimpedido e livremente através de nós. Para que os doentes sejam curados, e milagres sejam realizados, e vidas transformadas, e a escravidão seja quebrada. No outro dia, em nossa igreja em Baton Rouge, num domingo à noite, nós chamamos a plataforma pessoas que foram libertas da bebida, foram alcoólatras, completamente, sem esperança, viciados, que tinham sido prisioneiros dos poderes do inferno. Agora são livres. São livres. São livres. E eles não vão por aí dizendo, são alcoólatras, sempre serão alcoólatras. Bobagem, tolice, bobagem. Eles agora se levantam dizendo, sou nova criatura no Senhor Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, salvo pela fonte do Calvário, e o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Estou cheio do Espírito Santo, a caminho do céu, lavado pelo sangue do Cordeiro e cantando aleluias. Liguei a televisão outro dia, vou começar a assistir Hollywood para variar. Agora esse programa de televisão, um programa cristão,
O convidado estava dizendo, não importa qual o nome do Deus em que você crê, ou qual é a religião, quer seja o Deus hindu, o Deus budista, ou muçulmano, ou cristão, é tudo o mesmo. Isso tudo é uma grande mentira. E eu vou dizer mais uma coisa, essa pessoa, seja ela quem for, não tem nada aqui. Há somente um Deus. Um Deus. Um Deus. O único Deus e Pai de todos nós. Os salvos pelo sangue do Cordeiro. E então o pregador e apresentador do programa mostrou o livro que aquele cara tinha escrito e disse: você precisa procurar esse livro em sua livraria, já está impresso e ele é muito bom. Eu fiquei com vontade de vomitar. Deus somente reconhece o poder do Espírito Santo. Oh, mas Jimmy Swaggart, você não entende? Ele tem doutorado em filosofia, tem um doutorado em medicina, tem um doutorado em psicologia. Não importa, é um tolo. A doutrina das Escrituras, a doutrina do Espírito e agora a doutrina de Cristo. Nós não podemos esquecer. Ele é Deus. Ele é Deus. Quer dizer, só porque os seus pés ficaram empoeirados, ele se cansou e teve sede junto ao poço de Jacó, só porque não tinha onde deitar a cabeça, não quer dizer que não fosse Deus. Ele voluntariamente despojou-se para vir a este mundo pecador, amaldiçoado e perdido. E ele era Deus. Oh, eu quero vê-lo e contemplar sua face e cantar para sempre da sua graça salvadora. E nas colinas da glória vou erguer minha voz, todo cuidado esquecido, eu terei chegado ao lar de eterno regozijo. Sua vida hoje não é mais enfatizada. Estão ouvindo? Muitos já não proclamam mais o seu breve regresso. E a prosperidade do aqui e agora é que é enfatizada. A liderança da igreja está criando políticos na igreja em vez de profetas. Os movimentos cristãos hoje estão se desviando, porque não estão sendo pastoreados por pastores e sim por ovelhas. Um profeta diz: eu ouço de Deus. Não importa o que os diáconos dizem, mas assim diz o Senhor. O profeta diz: você não gosta do que eu prego, sinto muito, mas estou pregando o que Deus me deu. O político de igreja diz: como eu posso satisfazer a todos e não magoar ninguém? Ele tinha 25 anos, estava no vigor da vida, mas era um bêbado. Se mencionasse o nome, a maioria das pessoas no mundo cristão saberiam quem ele era. Está com Jesus agora. Mas ele nada sabia de Deus. Há uns 40 anos, 45 anos atrás, era um bêbado. Vivia nos bares. Os médicos finalmente disseram: se você se embebedar mais uma vez, morre. Não podemos fazer mais nada, disseram a sua mãe. Não podemos fazer nada.
Seu estômago está arruinado. A dor era insuportável, ele andava encurvado, ele cuspia sangue quase que o dia inteiro. Estava morrendo. Seus olhos já tinham o brilho da morte. Era um bêbado. E o caso era sério. Não era o tipo que se embebedava aos poucos, ele ficava tão bêbado que não podia andar por dias e dias e dias e dias. Ele saiu do hospital, do consultório médico. Eles disseram: não volte. Precisamos da cama para alguém que tenha esperança. Nada podemos fazer por você. Se tomar outro trago, você morre. Estava condenado. Tinha chegado ao ponto em que a vida era um inferno. Não era mais divertido, era a estrada da morte. E ele queria sair dela e não podia. Ele entrou no carro. Foi em Fort Worth, Texas. Ficou rodando. Estava chorando. Não sabia quem era Deus. Se falava sobre Deus, era para blasfemar. Estava tão acostumado que já nem percebia quando fazia. Estava chorando. Ele não sabia como orar, nem pensou em orar, nem sabia como. Ele nem sabia se havia um Deus. Mas ele sabia que cada nervo, cada fibra e músculo estava gritando, não pedindo, não suplicando, estava gritando por um trago. Gritando, gritando. Só um trago. Ele puxava o cabelo, ele se agarrava ao volante. Nem sabia para onde estava indo, apenas guiando o carro pelas ruas. E ele passou pelos bares onde tinha parado tantas vezes. Podia sentir o gosto da bebida na língua. Ele podia até sentir o gosto do uísque puro e diminuía a marcha. E então ele dizia, ele gritava para si mesmo: vai morrer! Era uma grande luta. Ele viu um grande prédio. Nunca o tinha visto antes em Fort Worth. Centenas de carros estacionados. Pensou que fosse um clube, talvez um baile. Ele pensou: eu vou entrar nesse baile. Mas não era um clube, não era um baile. Era a igreja de Jacob Fulbert, Fort Worth, Texas. Milhares de pessoas estavam ali naquela noite. Ele nunca tinha visto algo parecido em sua vida. Estavam cantando. A congregação cantava e a orquestra estava tocando. Deviam ter uns 30 pistões e talvez uns 20 violões. E deviam ter órgãos, pianos, bateria e tudo mais. Estavam cantando: eu estou no caminho, no brilhante caminho para a pátria gloriosa. O céu está perto e o caminho é glorioso. Estou a caminho do céu. Cantaram o coro 27 vezes. Ele contou. Nunca tinha visto nada parecido, nunca testemunhara coisa igual. Tinha estado em vários clubes inferninhos, cabarés, em jogos, comícios políticos, mas ele nunca tinha visto algo assim na vida. O céu está perto e o caminho é glorioso. E eu estou a caminho do céu. Ouça o chamado do Evangelho. Tome o caminho do céu. Em frente vou, regozijando em seu amor. Eu estou a caminho do céu. Ele ficou ali. Então ele começou a tremer. Não era delírio tremens. Era o poder do Espírito Santo. Estou tentando comunicar algo, igreja. Esta é a única coisa que pode quebrar os laços e as correntes do pecado.
Nosso fogo estranho não fará. Precisa vir do altar de bronze. Então uma senhora foi até ele. Como soube que ele estava ali, como soube que precisava de ajuda, o Espírito Santo lhe disse. Pôs a mão no seu ombro e disse: você precisa de Jesus. Venha. Ele era bem pesado, tinha emagrecido muito nos últimos meses, mas ainda era um homenzarrão. Ergueu a mão para dizer: não preciso nada de você, mas algo tomou conta dele. Glória a Deus. Algo tomou conta dele. E ele se levantou e foi para frente. O diabo disse: você está louco, está bêbado. Mas ele pensou: nada tenho a perder. E caiu em frente do altar. Eles eram um grupo engraçado. Uns clamavam: Senhor, esvazia-o. Outros clamavam: Senhor, enche-o. Glória. Mas em poucos minutos o poder caiu. Vocês entendem isso, pregadores? O poder veio. Você diz: bem, vocês pentecostais, isso é próprio de vocês. Bem, amigo, é melhor você se unir a algo que tem poder. O poder caiu. O poder veio. O poder veio. Precisamos desse poder. De que poder você está falando? Falo do poder do Espírito Santo. Falo sobre o poder que pode libertar você. E o poder o derrubou ao chão. Blum! Não conseguia se levantar. Nem podia sentar. E às 10 horas daquela noite, Jesus o salvou. Por volta das 11 horas, Jesus o batizou no Espírito Santo. E simultaneamente o libertou da escravidão do álcool. À meia-noite ele se levantou embriagado, mas não com licor, ou cerveja, ou uísque, ou cachaça, ou isso, mas com o vinho novo. Louvado seja o nome de Jesus, com o vinho novo. Glória, glória. E você diz tudo isso num só culto. Estou falando sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Nada de fogo estranho ali. Ele entrou no carro, foi para casa, estava cantando aquele mesmo corinho. Eu estou no caminho, no brilhante caminho para a pátria gloriosa. E agora estava nele, o céu está perto e o caminho é glorioso. Estou a caminho do céu. Chegou em casa, a porta trancada, ele tocou a campainha. A mãe veio até a porta, ela ouviu parado ali, o cabelo em desordem, a gravata desmanchada, sem o casaco. Ela disse: oh não, você bebeu de novo. Ele abriu a boca para dizer: não estou bêbado, e começou a falar em línguas. Tornou-se um dos maiores evangelistas do mundo, contando a história de Jesus. O que estou dizendo é que precisamos voltar, não para tendas ou velhos prédios ou igrejas. Precisamos voltar para o poder do Espírito Santo. Da glória que fez das nossas igrejas o que um dia elas foram. Precisamos entrar no Santo dos Santos, levando fogo, mas tem que ser do altar de bronze. E quando oferecemos no altar de adoração incenso, Ele o aceitará como oferta suave em sua presença. Não porque nós somos bons, ou santos, ou justos, mas porque Ele vê o sangue de seu Filho Jesus.
Curvem a cabeça. Pai, opera neste lugar hoje. Opera, ó Deus, como operaste nos dias do passado. Faz-o de novo. Peço que fales ao coração que está solitário, quebrantado ou magoado. Peço que fales ao pregador que está faminto e sedento pela água viva. Peço que fales a essa alma que tanto precisa de Jesus. É de Jesus que ela precisa. Peço-te, ó Deus, que nos deixes entrar no Santo dos Santos, sem medo, mas com fogo do altar de bronze, o sangue de Jesus. Opera com poderosa convicção neste auditório e na vida dos milhões, dos muitos milhões que estão assistindo pela televisão. As cabeças curvadas, os olhos fechados. Eu sinto sua presença. Quero que todo crente neste lugar ore. Você está orando não só pelos que estão aqui, mas está orando pelos milhões e milhões e milhões que assistem pela televisão. Quantos desse auditório, entre os milhares aqui, dizem: Jimmy Swaggart, preciso de Deus, não estou vivendo direito e não quero essa religião vazia, carnal, que se faz passar por santidade. Eu quero o que é real. Eu quero Jesus. Quantos vão erguer a mão? Ore por mim. Não vou constranger você. Aqui embaixo primeiro. Quero que todos aqui se levantem, todos de pé.